Oi, oi. Eita, agora chegou. Espera aí. Costa está mandando eu ficar aqui, eu vou ficar, né? Eu sou obediente, né? Vai dar certo. Bom, gente, a gente segue na série uns aos outros, tá? Nós já tivemos vários mandamentos recíprocos sendo falado aqui, sendo pregado, sendo ministrado aqui. E hoje a gente vai dar continuidade falando sobre servir uns aos outros. E eu quero ler um texto que está lá em Marcos, capítulo 10, do verso 35 a 45. Peço que você possa me acompanhar na sua Bíblia ou aqui no telão. O Evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito por João Marcos. É um evangelho que alguns dizem que é o evangelho de Pedro, porque Marcos bebeu muito de Pedro também. Então, é um evangelho que apresenta Jesus como servo sofredor. E esse texto que a gente vai ler, ele também está em outros evangelhos, mas eu vou ler esse de Marcos. E diz assim: Então Tiago e João, filhos de Zebedeu, vieram e falaram com ele: Mestre, queremos que nos faça um favor. Que favor é esse? Perguntou ele. Eles responderam: Quando o Senhor se sentar em seu trono glorioso, queremos nos sentar em lugares de honra ao seu lado, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus lhes disse: Vocês não sabem o que estão pedindo. São capazes de beber do cálice que beberei? São capazes de ser batizados com o batismo com que serei batizado? Somos, responderam eles. Então Jesus disse: De fato, vocês beberão do meu cálice e serão batizados com o meu batismo. Não cabe a mim, no entanto, dizer quem sentará à minha direita ou à minha esquerda. Esses lugares serão daqueles para quem eles foram preparados. Quando os outros 10 discípulos ouviram o que Tiago e João haviam pedido, ficaram indignados. Então Jesus os reuniu e disse: Vocês sabem que os que são considerados líderes neste mundo têm poder sobre o povo, e que os oficiais exercem sua autoridade sobre os súditos. Entre vocês, porém, será diferente. Quem quiser ser o líder entre vocês, que seja servo. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Vamos orar? Deus, obrigado pela tua santa palavra, Senhor Deus. Obrigado, Pai, porque a gente aqui tem o Senhor como exemplo de alguém que serviu, de alguém que foi servo e que nos ensina também a ser servo, Pai. Senhor, obrigado pela tua palavra, que ela venha fazer sentido na nossa mente, mas que a gente não saia daqui só com conhecimento, mas que ela desça para o coração e que possamos sair daqui para praticar a tua palavra, Senhor Deus, porque é isso que importa. É que eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, essa mesma história é contada também no livro de Mateus, lá no capítulo 20. Agora lá é contado, Mateus é mais detalhista na história, ele coloca a mãe dos meninos, né, a mãe de Tiago e de João, que ela faz esse pedido aí para Jesus. Agora o que é que querem? O que é que essa família quer? Eles querem um lugar de honra. É isso que eles querem para os seus. A noção daqueles discípulos ainda era que Jesus se tornaria o rei de Israel. Eles imaginavam Jesus como Davi, como um grande rei terreno. Então, pensando dessa forma, pensando de forma humana, mundana, sem a noção do reino espiritual, eles querem um lugar de destaque. Afinal, se o trono já pertence a Jesus, sentar naquelas cadeiras oficiais que ficam ao lado seria ótimo. Eles seriam primeiros-ministros desse reino. Talvez era isso que eles estavam querendo. Eles querem um local privilegiado, quem sabe uma área VIP no culto, um espaço onde podem ser vistos, notados pelos outros que ficariam se corroendo de inveja. Imagina só, se aqui na igreja tivesse uma área VIP, só os VIPs pudessem sentar. Pastor, aqui não tem nem lugar para estacionar o carro, estaciona onde dá. Cadeira também não tem, senta onde dá. Mas infelizmente tem igrejas que é assim. Eles queriam ser servidos, comer da comida do rei, beber da bebida do rei. Eles queriam ser admirados. Aí Jesus olha para aquela situação, e se Jesus fosse cearense, ele dizia assim: Vocês são abestados, é? Pedir um negócio desse. Vocês sabem o que é que estão pedindo? Vocês serão capazes de beber do cálice que eu beberei? Eles não sabiam o que é que estavam pedindo.
Se eles pensavam o reino como algo físico, beber do cálice de Jesus é beber do que há de melhor nesse mundo. Seriam servidos com o que havia de melhor, e como eles se achavam os caras, então eles disseram: somos, deixe comigo que eu já nasci e foi pronto. Jesus só faltou olhar para eles e dizer: amostradinho, hein? Mas esse desejo de ser destaque não foram só dos dois irmãos. No fundo, todos ali queriam isso. É tanto que o texto diz que os outros ficaram indignados com o pedido que os irmãos fizeram. Porque no fundo, lugar de honra todos queriam ter. E quando eu digo todos, eu estou falando literalmente todos, inclusive nós. O ser humano tem um desejo de poder. O ser humano tem o desejo de ser servido. Esse negócio de querer que seja feita a nossa vontade, deixando de lado a vontade de Deus, começou ainda no Éden, quando o ser humano foi tentado e pecou. E o seu pecado não foi somente comer daquele fruto, mas foi bem antes disso. Foi deixar nascer no seu coração o desejo de ser como Deus, de conhecer o que Deus conhece, de acessar aquilo que não era da vontade de Deus para o homem. Esse foi o desejo ali no coração. Para Adão não servia ser a imagem e semelhança de Deus. Não servia ele ter acesso a tudo que ele tinha naquele jardim. Adão queria ser o chefe. Adão queria mais. Ele queria ser como Deus. Ele queria ter uma autoridade plena. Infelizmente nós herdamos isso do velho Adão. Nós nascemos em um mundo desordenado, que precisa urgentemente ter um encontro verdadeiramente com Jesus, o último Adão, como bem citou o apóstolo Paulo. Precisamos nascer dele, ser nova criatura nele, para que a nossa mente ela possa passar por uma transformação, para que os nossos desejos eles possam entrar em ordem de acordo com a vontade de Deus. Nascemos em um mundo desordenado, e é por isso que nós não sabemos o que pedimos. Aí Jesus vai então e ele repreende todos os discípulos naquele momento. Verso 42 ele diz: vocês sabem que os que são considerados líderes neste mundo têm poder sobre o povo, e que os oficiais exercem sua autoridade sobre os súditos. Entre vocês, entre nós, será diferente. Jesus lembra a eles como funciona a mentalidade do mundo. Essa mentalidade com a qual nós nascemos, para depois ele fazer um contraste com essa nova mentalidade de quem é nascido em Cristo, de quem se tornou uma nova criatura. E aqui tem 3 pontos que eu quero destacar em relação a essa mentalidade que o mundo deseja. O primeiro deles é sentir-se superior ao outro. É assim que agem os líderes desse mundo, com poder sobre o povo, e as pessoas querem ser como seus líderes. Quando nós agimos com a mentalidade do mundo, nós escolhemos pessoas para nos guiar, passam a ser os nossos influencers, e queremos tudo que eles têm. É poder, é riqueza, é status. Pois é isso que eu quero. Eu quero poder, quero riqueza, eu quero status, eu quero qualquer coisa que me faça superior a outra pessoa. Então eu não preciso ter o dinheiro que o Elon Musk tem. Basta eu ter o melhor carro do condomínio, já é o suficiente. Eu não preciso ter a autoridade que o Trump tem. Mas se no meu trabalho eu mando mais do que o meu colega, então isso aí já é suficiente no meu mundo. Tem um humorista lá do Piauí, o João Carlos Moreno, que eu gosto muito dele. E ele disse que lá na cidade dele todo mundo era pobre. Mas dos pobres, ele era o melhorzinho. Então, sempre tem isso, esse negócio de ter que ser um pouco melhor do que o outro. E eu vejo isso dentro de casa. Eu vi isso muito com a Lisa, eu vejo isso com o Davi hoje com 2 anos. O Davi, se puder, ele vai mandar em todo mundo. Quer mandar em mim, na mãe, na irmã, mas ele não pode, ele sabe que não pode mandar. Aí quando ele chega na casa da avó, que tem cachorro, gato, periquito, ele vai mandar em quem? No cachorro. Ramsés. Ramsés é o nome do cachorro, foi escolhido na época daquela novela 10 Mandamentos, né? Ramsés, passa para dentro, passa para fora. Sente bem nessa, podendo mandar. Aí lá em casa não tem animal, ele vai mandar em quem? Na Alexa. Alexa, pintinho amarelinho. E se não tocar,
fica com raiva. Mas essa sede, essa vontade, né? Nós nascemos com isso. A outra coisa, o outro ponto da mentalidade humana, ela quer buscar seus próprios interesses. É uma mentalidade egoísta. Então, quando os irmãos que fazem parte de um grupo de 12 pedem para ter lugares exclusivos, eles estão agindo de forma totalmente egoísta. A mentalidade do mundo sempre irá colocar os meus desejos, os seus desejos, como prioridade na frente do desejo de qualquer outra pessoa. E eu vi recentemente uma postagem que falava que lá no Japão, as pessoas quando chegam para trabalhar, se elas chegam muito cedo, elas estacionam bem longe, porque dá tempo elas chegar no trabalho e, porventura, aquele que chegar atrasado, ele não vai se atrasar tanto para o seu trabalho. Então ele deixa as vagas mais perto para aquele lá. Então um gesto de altruísmo. Isso vai funcionar no Brasil? Se tu chegar às 5h30, tu estacionando no campo. Já começa aqui. E nós somos um povo desconfiado. Ficamos de orelha em pé quando vemos alguém fazer o bem pelo outro, sem esperar nada em troca. Porque é como se tudo tivesse um preço a ser pago. Não conseguimos aceitar esse altruísmo. E o terceiro ponto é que a mentalidade humana, ela deseja ser servida. Queremos beber do mesmo cálice, porque achamos que ser filho de Deus é ser dono de tudo, é ter tudo. E encaramos esse cálice como uma vitória, como um prêmio que eu mereço. Aí Jesus, ele olha para o desejo de ser servido que nós temos, e ele diz assim, lá em Lucas capítulo 22, verso 27. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Eu acho que os discípulos nessa hora ficaram, opa, lá vem mais uma pegadinha dele. Eu não sei nem o que é que eu respondo. Aí ele diz, não é o que está à mesa? Jesus, é isso aí mesmo. Eu, porém, estou entre vocês como quem serve. Jesus deixa claro para os discípulos que com a gente seria diferente da mentalidade mundana. Não será assim entre nós. Aquele que foi verdadeiramente salvo por Jesus e que o conheceu de verdade, que o segue fielmente e não por aparência, porque o apóstolo Paulo vai falar lá em 2 Timóteo capítulo 3, que nos últimos dias haveriam pessoas religiosas apenas na aparência, mas aquele que não serve a Cristo só por aparência, sabe no seu interior que é diferente quando nos tornamos nova criatura. E diferente como? Verso 43 de Marcos 10. Quem quiser ser o líder entre vocês, que seja servo. Quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ser escravo de todos, servo de todos, servir uns aos outros. Jesus, ele faz um grande contraste entre a mentalidade do mundo e a mentalidade do reino. Quem quer ser o maior, seja o menor. Quem quer ser o líder, seja servo. Quem quer ser o primeiro, seja o último. Parece loucura isso. Ainda mais nos dias atuais, no mundo atual. Isso é coisa de louco que Jesus está dizendo. Inclusive, os discípulos também acharam que era uma coisa de louco. Mas Jesus, ele não só falou isso. Jesus, ele fez isso. Ele experimentou isso, ele mostrou para os seus discípulos como era. Jesus, ele é o nosso grande e único influencer, aquele que eu preciso seguir, que vai ditar o que farei da minha vida. E você pode até ter pessoas que você segue, pessoas que te inspiram, mas que sejam como Paulo, que diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, porque Cristo sim é o nosso influencer perfeito. Eu tenho um verso que fala de uma cena que retrata muito bem isso. Ele diz assim, Jesus só podia ser Deus. Isso estava claro em tudo que fazia. Certo dia, durante a Santa Ceia, Jesus se agacha e pega uma bacia para mole lavar os pés dos que com ele comeria. Pedro se invocou e disse que essa atitude não ia permitir. Jesus olhou para ele e disse, deixa eu lavar ou pode partir? Pois comigo parte nenhuma jamais terá. Aí Pedro disse, menino, pois lave os pés, lave as mãos, lave as orelhas, pode até esfregar. Pois onde tu for, eu também vou estar. Aí Jesus, sabendo que só ele, disse que Pedro negaria antes do galo cantar. Pedro não quis acreditar. Na verdade,
Nenhum dos discípulos acreditaram quando Jesus falou do que ia sofrer. E quando viram que não era brincadeira, rapaz, ficaram igual a suspensão de Peugeot, se tremendo, batendo todinho. Eu tenho um 208, eu falo com propriedade, tá? Se tremendo, batendo todinho. Mas aí Jesus foi bem baiano, bem tranquilo, baiano. Oxe, homem, não se aveste não, que eu vou, mas deixa a minha paz. A minha paz vos dou não como o mundo dá, mas vou deixar o Espírito Santo que irá vos consolar. Essa cena é a cena do lava-pés. Está lá em João, capítulo 13, do verso 1 a 30. E o que Jesus faz ali é algo inconcebível. Ele se humilha ele se abaixa para lavar os pés, que era a parte mais suja do ser humano. Ele andava de sandália em chão de terra batida. Então, você se humilhar, você se abaixar para lavar os pés de alguém, isso quem fazia eram os escravos. Só que Jesus se coloca como escravo, como servo sofredor. O dono de casa não faria isso. O mestre não faria isso com seus discípulos. O convidado de uma festa não faria isso. O futuro rei não faria isso de forma alguma. É por isso que Pedro não quis aceitar, porque aquilo ali parece loucura o que Jesus estava fazendo. E esse texto lá em João capítulo 13 começa com uma afirmação muito importante que pode passar despercebida por nós quando nós lemos o texto. João 13:1 ele diz: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Tendo amado os seus discípulos, amou-os até o fim. Essa cena do lava-pés é o último momento de Jesus com os seus. Depois dali ele seria perseguido, preso, humilhado, crucificado. E nesse último momento ele não quer ser servido, mas ele se coloca para servir o outro. E ele faz isso porque ele amou os seus discípulos, e amou até o fim, incluindo Judas, aquele que iria lhe trair. Judas, logo depois dali, iria entregar Jesus, e Judas teve a honra de ter os seus pés lavados por Jesus. Isso é o que a gente chama de graça. Porque a graça de Deus, para ser exercida sobre nós, ela não precisa do condicional. Graça é graça. Não tem muito o que explicar. Eu não preciso merecer. Jesus é capaz de dar a sua graça sobre todos, até sobre aquele que iria lhe trair. E com isso, Jesus nos ensina que quando eu sirvo o meu próximo, não é porque ele merece. Não é porque eu estou retribuindo algo, ou porque eu quero uma retribuição futura, mas eu sirvo o meu próximo por amor a Deus. Porque a glória é de Deus. Porque Jesus me amou e Jesus me serviu primeiro. É a graça de Deus que passa por mim para alcançar o meu próximo. É por isso que nós devemos servir uns aos outros. Eu sirvo o meu próximo com aquilo que já me foi dado por Deus. Eu só reparto de uma graça que outrora eu recebi. 1 Pedro, capítulo 4, verso 10. Deus concedeu um dom a cada um, e vocês devem usá-lo para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina. Você tem um dom de falar? Então faça-o de acordo com as palavras de Deus. Tem um dom de ajudar? Faça-o com a força que Deus lhe dá. Assim, tudo que você realizar, trará glória a Deus por meio de Jesus Cristo. A Ele sejam a glória e o poder para todos sempre. Quando nós servimos em nome de Deus, nós não buscamos a nossa realização pessoal. No serviço, nós buscamos suprir a necessidade do outro. Esse é o objetivo. Você pode ser um músico excelente, tocar os melhores acordes, mas se servir a Deus para você for apenas estar no palco, tocando, pode ser muito mais a busca de uma realização pessoal. Você pode ser um grande conhecedor das Escrituras, ser bem eloquente, mas se servir para você é estar apenas atrás de um púlpito, pode ser muito mais a busca de uma realização pessoal.
Se servir para você é apenas se estiver liderando alguma coisa, estiver numa posição de destaque, pode ser apenas a busca de uma realização pessoal. Deus, Ele vai sim levar em conta nossos dons, mas como a obra é dele, pode ser que Ele te chame para servir mesas, que Ele te chame para lavar os pés uns dos outros. E nós devemos fazer isso com alegria radiante no coração, porque nós não servimos aos nossos próprios interesses, mas nós servimos a Deus, a fim de dar a glória a Ele. É para Ele aquilo que nós fazemos. Carlos Drummond de Andrade tem uma frase que diz: a caridade seria perfeita se não causasse satisfação em quem a pratica. Ou seja, o serviço seria perfeito se não fosse para buscar uma realização pessoal. Foi assim com Estevão, foi assim com Filipe. Nós vemos lá em Atos capítulo 6, há um problema na igreja primitiva. Os judeus de fala grega se queixavam que suas viúvas estavam sendo negligenciadas na distribuição dos alimentos. Então os apóstolos, eles convocam uma reunião para escolher os servos que pudessem tomar a frente desse trabalho, servindo uns aos outros. Eles chamam 7, convocam 7, e entre eles estavam Estevão e estava Filipe. E o que os apóstolos propuseram naquele momento para aqueles homens foi o que Jesus já havia feito com eles. Por 3 anos eles auxiliaram Jesus. Por 3 anos eram os discípulos que iam lá à frente, comprar algumas coisas, iam distribuir alimento. Até um jumentinho eles foram atrás, para Jesus entrar ali em Jerusalém. Estevão era um grande pregador da palavra, um grande conhecedor das Escrituras. Mas ele primeiro foi cuidar das coisas das viúvas. Primeiro ele foi servir mesas. E ele morreu exercendo o seu dom, pregando a palavra enquanto era martirizado. Uma palavra que impactou muita gente. Filipe era um grande evangelista, mas primeiro ele foi cuidar das coisas das viúvas. Primeiro ele foi servir mesas, para depois ele ser aquele que levaria a mensagem de Cristo para fora de Jerusalém, que levaria a mensagem de Cristo aos samaritanos, e depois a um etíope, fazendo com que o evangelho chegasse na África, e o evangelho florescesse na África. Esses homens cheios do Espírito Santo entendiam que o serviço não era uma busca por realização pessoal, mas era uma busca de suprir a necessidade do outro, dando glória a Deus por isso. Aqui eu lembro do nosso pastor Hamilton. Pastor Hamilton, quando chegou aqui, ele me contou uma vez essa história. Ele foi servir lá na fundação, ensinando violão, não sabia nem que ele sabia tocar violão. Está ali ele. Foi ensinar violão lá no Querigma Social, na época, Querigma Social, eu acho. Mas é um homem que tem um conhecimento vasto da Bíblia. Era um homem que já foi professor de seminário, mas estava tocando violão. E hoje ele é o nosso pastor. E ministra aqui nessa igreja. A seara é grande, a seara precisa de servos. E eu posso até me ausentar do serviço por um tempo, para cuidar de algo pessoal, ou então por ser um ativista, então é melhor parar um pouco. Se o ativismo pode te matar, então para um pouquinho o que tu está fazendo. Pausa por disciplina. Mas eu não posso optar em fazer parte do reino de Deus, ser parte de uma igreja e querer apenas receber de Deus sem compartilhar com o outro. Isso não faz sentido, porque isso não pertence ao reino de Deus. Agora esse foi até o meu pensamento quando eu cheguei aqui na IBC. Eu vim de outra igreja, onde nós servíamos muito lá, toda a minha família. Eu lembro que quando eu cheguei aqui, eu disse assim, eu só quero sentar nesse banco aqui e acabou. 2005. Não demorou 2 meses e descobriram que eu era editor de vídeo, que eu trabalhava na produtora com edição de vídeo. Pai, está precisando de gente para editar vídeo. Jesus, eu passo a semana todinha trabalhando com isso. Mas aí foi, né? E começou a editar vídeo lá. E comecei a servir aqui na igreja, porque a seara é grande, precisa de servos. E eu não posso reter aquilo só para mim, só para poder eu fazer aquilo que eu gosto. E tem mais, o servir a Deus não é apenas servir à igreja local, aos irmãos que caminham comigo, mas é servir ao mundo. Como disse Martinho Lutero, o mundo é a nossa paróquia. Um dos grandes legados da reforma foi tirar a igreja de dentro do mosteiro e colocar ela na rua, no mundo. Sacerdócio universal, todo crente é um sacerdote de Cristo. Então a gente não pode querer se trancar de novo dentro da igreja.
fazer o retorno, fazer o contrário. Como você pode servir ao outro em seu local de trabalho? Já pensou nisso? Como você pode servir ao outro na sua faculdade? Como você pode servir ao outro na sua vizinhança? Na sua família, com os seus de casa? Tem dotes culinários? Quem gosta de cozinhar aqui? Opa! Acho que não levantaram a mão com medo da gente se escalar para ir lá e comer alguma coisa, né? Como você pode ajudar quem não tem? Seja fazendo algo para essa pessoa, ensinando a ela como fazer. Sabe consertar coisas? Fazer uma instalação elétrica, ajustar as portas de um armário que está caindo, consertar um vazamento. Como você pode ajudar aquele irmão que não sabe nem para onde vai? Ou então, pelo menos ensinar a ele como fazer. Você é alguém de recursos humanos, sabe escrever um bom currículo. Então, como ajudar alguém a preparar um bom currículo e dar dica a essa pessoa de como se portar numa entrevista? Como você pode ajudar aquele colega que vai fazer uma prova e pouco sabe da matéria? É o seu colega de faculdade, de escola. Você sabe um pouquinho mais do que ele, então como ajudá-lo? Você é advogado, você entende de leis. Como pode ajudar com uma orientação a alguém que está precisando? Ou até mesmo realizar um trabalho pro bono para aquele que não tem condição de pagar? Você pode ajudar alguém na academia que você malha? Academia é um bicho... O cara chega para malhar, tá cheio de peso. Aí eu vou depois de ti, tá bom? Aí o cara sai e deixa os pesos, tudinho lá. Aí eu pego bem menos peso, eu tenho que tirar tudinho para ele. Você pode pelo menos tirar o peso que você colocou, ou então ajudar o outro a colocar o peso dele. Tem várias formas que a gente tem de servir ao outro. No livro Como Integrar Fé e Trabalho, Tim Keller chama a nossa atenção dizendo o seguinte: precisamos resgatar a noção de que trabalho é uma vocação ou um chamado, uma contribuição para o bem comum e não simplesmente um meio para o desenvolvimento pessoal. É importante lembrar que algo só é uma vocação ou um chamado quando alguém nos chama a realizá-lo. E fazemos o trabalho por causa de quem nos chamou, e não por nossa causa. Nosso trabalho diário só é um chamado se for reconcebido como designação de Deus para servirmos ao próximo. É exatamente assim que a Bíblia nos ensina a ver o trabalho. O teu trabalho secular, o teu trabalho ordinário, da vida ordinária, Deus te colocou lá. Então, se Deus te chamou, se Deus te vocacionou, você faz aquilo por Ele, por amor a Ele. E por isso que nós servimos aos outros. Jesus ele faz esse contraste em Marcos 10 sobre como é a mentalidade do mundo e a mentalidade do reino. E ele diz que com a gente vai ser diferente. Não adianta a gente querer fazer o contrário, porque ele já nos disse que conosco será diferente. A mentalidade humana vai privilegiar no trabalho a autonomia, a realização pessoal e a ambição. Mas a mentalidade do reino ela vai se opor a isso. Vai te chamar para cooperar uns com os outros, servindo aquele colega, ajudá-lo até, quem sabe, bater a meta, mesmo que você, que está na frente dele, não receba essa meta aí sozinho, tenha que dividir com ele. Nesse mesmo livro, Keller questiona: não devemos escolher empregos e conduzir nosso trabalho visando obter satisfação pessoal e poder, porque ser chamado por Deus para realizar alguma coisa já é algo suficientemente poderoso. Temos de trabalhar como meio de servir a Deus e ao semelhante, e então escolher e conduzir nosso trabalho de acordo com esse propósito. A pergunta relacionada à escolha de nosso trabalho deixa de ser: quem me paga mais e oferece mais status? A pergunta tem de ser: levando em conta minhas habilidades e oportunidades, como eu posso ser mais útil às pessoas, sabendo que sei a respeito da vontade de Deus e da necessidade humana? Como eu posso ser útil às pessoas através do meu trabalho? Só conseguiremos agir assim se tivermos nossa mentalidade mudada por Jesus. É uma metanoia, uma mudança de mente. Ele foi o maior exemplo de servo que o mundo já teve. Tem uma poesia linda em Filipenses capítulo 2, quando Paulo diz: tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus.
Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo ao qual devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se de si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus se esvazia de si para adentrar esse mundo desordenado, esse mundo cheio de pecado, e nos mostrar o que é ser uma nova criatura. E como já falei aqui no início dessa mensagem, essa desordem ela começa lá no Éden, quando o ser humano ele se torna ambicioso, querendo aquilo para ele que Deus não o deu. Veja só esse gráfico aqui. Deus ele traz ordem no mundo lá em Gênesis capítulo 1. A terra era sem forma e vazia, ele ordena tudo, ele traz uma ordem. Ele estabelece ali o que é que o homem faz, o que é que deixa de fazer. Mas aí quando chega em Gênesis capítulo 3, ao pecado de Adão, de Eva. Então isso causa uma desordem no mundo. Quando a gente vai lá para Gênesis capítulo 6, Deus então levanta Noé no meio de uma terra cheia de maldade, cheia de corrupção. Deus encontra um remanescente, Deus encontra um homem justo que é Noé, para trazer ordem ao mundo. Só que quando chega em Gênesis capítulo 11, Torre de Babel, as pessoas querem construir uma torre, não porque elas querem se achegar a Deus, mas porque elas querem fazer os seus nomes conhecidos. É isso que o texto diz lá em Gênesis capítulo 11. Desordem. Aí Deus ele faz uma confusão nas línguas lá que ninguém entende mais nada. Mas quando chega no capítulo 12, Abraão é chamado lá de Ur dos Caldeus, no meio daquele povo da Mesopotâmia, chama Abraão para seguir o Deus Todo-Poderoso, e ali através dele uma nação seria levantada, uma nação que deveria trazer ordem em meio à desordem que há no mundo. Só que essa nação ela peca, essa nação ela erra. O povo no deserto começa a reclamar, é a época dos juízes, que é um ciclo vicioso de pecados, de erros, e assim essa nação vai pecando, o reino é dividido, acontece o exílio. Aí quando chega a plenitude dos tempos, ele se esvazia de si. Deus manda Jesus Cristo, seu Filho amado, se esvazia de si para morrer na cruz do Calvário, para trazer ordem em meio à desordem. E aí ele levanta a sua igreja depois que ele vai aos céus. E o que é que acontece em Atos capítulo 2? As línguas que outrora lá em Gênesis capítulo 11 foram confundidas, as línguas agora todos entendem. E que língua é essa, senão a língua do serviço? Senão a língua do amor, que foi aquilo que Jesus mais falou para nós. É isso que Jesus faz, ele traz ordem no meio da desordem. 1 Coríntios capítulo 13, se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa, ou um símbolo que retine. É um texto lindo para a gente utilizar num casamento. Mas Paulo usa esse texto para falar aos irmãos de uma igreja, que no capítulo 11, se preocupa muito mais com seus interesses do que com o interesse do próximo, ao ponto de comer a comida toda da ceia e não deixar para aquele que chegou depois. Quando chega lá no capítulo 12, esses irmãos desprezavam os dons dos outros, valorizando muito mais um dom do que a própria unidade do corpo. É por isso que no 13 ele diz que não adianta tudo isso se não tem amor. E no 14 ele fala para a gente buscar os dons que possam edificar o próximo, que possa servir ao próximo. Essa manhã o pastor Armando nos chamou a atenção para estimularmos uns aos outros, fazer isso em amor, porque o dia do Senhor se aproxima. E quando eu estimulo, quando eu estou usando meus dons para servir ao próximo, isso é para que ele cresça. Eu sirvo ao meu próximo assim. Então nós precisamos amar como Jesus amou. Ele amou os seus discípulos. Ele nos amou e ele nos amou até o fim. Depois daquela cena do lava-pés, Jesus ele se despede dos seus discípulos ali na mesa, fazendo o que, gente? Servindo. Jesus serve o pão, Jesus serve o vinho naquele momento ali de ceia. Aí quando Jesus reencontra os seus discípulos, no epílogo que tem lá em João capítulo 21, depois da ressurreição, os discípulos estavam na praia pescando, mas mais uma vez Jesus chama para a mesa com o fogareiro para servir os seus discípulos com peixe e com pão. E como ele disse que nos amou até o fim, quando nós nos encontrarmos com ele na vida eterna, vai ser ao redor da mesa.
E Ele estará lá nos servindo também. Lucas capítulo 12, verso 35. Estejam prontos para servir e conservem acesas as suas lâmpadas, como aqueles que esperam o seu Senhor voltar de um banquete de casamento, a fim de que possam abrir-lhe a porta imediatamente quando ele chegar e bater. Bem-aventurados servos, cujo Senhor, quando voltar, os encontrar vigiando. Em verdade lhes digo que ele se vestirá para servir, fará que se recline à mesa e virá servi-los. Então, igreja, enquanto isso não acontece, enquanto a gente não chega nesse grande banquete, qual é o nosso papel aqui, se não amar as pessoas e servir uns aos outros? É isso que nós devemos fazer. Jesus vai nos encontrar como servos aqui nessa terra, amando as pessoas e servindo uns aos outros, porque Ele vai voltar. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ele vai voltar, vai nos encontrar servindo, para a gente sentar ali naquele grande banquete, ao redor daquela mesa, com Ele, com todos os outros servos que a gente tem nesse mundo de todas as eras. Vamos ser servidos por Ele aí, pelo Rei Jesus. Amém? Que possamos sair daqui dessa forma, entendendo isso, que a vida cristã é servir uns aos outros, porque conosco não será diferente. Nós não teremos a mentalidade mundana, humana, mas a mentalidade de quem é nascido de novo. E eu não posso sair daqui sem fazer um convite. O louvor pode até já estar aí. Por acaso você é uma pessoa que... Não, eu sou uma pessoa altruísta, eu sou uma pessoa que... Eu gosto de fazer o bem para as pessoas, eu gosto de realmente servir as pessoas. Porém, você é uma pessoa que faz isso, mas você ainda não encontrou Jesus. Você ainda não reconheceu Jesus. E talvez você nem saiba o porquê que você faz. Mas é a graça de Deus sendo derramada através da sua vida que faz com que você sirva em amor. Porque a fonte de amor é Jesus. Eu não tenho como produzir amor em mim, fé em mim. Isso quem produz é Jesus. Então, se você está aqui, você é alguém que faz muito bem às pessoas, serve às pessoas, mas ainda não reconheceu Jesus como Senhor e Salvador, você tem essa oportunidade de fazer hoje. De entregar a sua vida a Jesus e entender que aquilo que você faz é por Ele, é através dEle, é Ele que derrama a sua graça. Ou então pode ser que você aqui seja alguém que tenha percebido que a sua vida tem sido muito egoísta e que você de fato não tem servido às outras pessoas e que você olha para cá e diz assim: não, eu preciso então nascer de novo, eu preciso ser nova criatura para que eu consiga agir diferente. Então, se tem alguém aqui que quer reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, é só você levantar a sua mão que a gente vai orar por você, vai te dar um abraço. Amém, aleluia. Eu não estou te vendo, mas vem aqui, traz esse... Se tem mais alguém aqui que quer reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, porque Jesus é alguém que já derramou da graça dEle sobre você, porque a graça de Jesus é derramada sobre todos. Mas falta você reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Levanta aí sua mão para que a gente possa te conhecer, para que a gente possa orar por você e você ser recebido aí por essa família de servos, essa família chamada igreja. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome de Deus. E se você que é irmão aqui dessa igreja que está precisando, mas eu estou precisando fazer uma conversão. A conversão que eu digo aqui, nós somos convertidos, tá? Mas imagina um carro, quando ele perde a rota, ele tem que pegar um retorno. Ele tem que fazer o quê? Uma conversão. Então, se você precisa fazer uma conversão, para que você passe a agir muito mais com a mentalidade de Cristo, servindo e amando uns aos outros, do que se preocupando mais consigo mesmo, então, coloque isso no seu coração e ore também nesse momento, para que Deus possa fazer essa transformação na sua vida, para que aquilo que foi pregado aqui não seja só um conhecimento na sua mente, mas que isso seja prática na sua vida, no dia a dia. Amém? Vamos orar então.
Deus, louvado seja o teu santo nome, Senhor Deus. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós essa noite, Pai. Te agradeço por a vida dessa irmã, Senhor Deus. Tem festa no céu agora, Senhor Deus, porque ela reconhece o Senhor como Senhor e Salvador. Deus, abençoe a vida dela, Senhor Deus, porque agora é como o Senhor disse, vai ser diferente. Deus, em nome de Jesus, cuida dela, abençoa a sua família, Senhor Deus. Vem ser com ela, que teu Espírito Santo a batize nesse momento, Senhor Deus, e ela possa agir pelo teu Espírito, Pai. Abençoa essa igreja, Jesus, para que possamos servir uns aos outros, para que possamos amar uns aos outros, servir aqui na igreja, mas servir fora da igreja, servir no mundo, para que as pessoas possam reconhecer que é Jesus através de nós, e assim elas tenham a oportunidade também de reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Louvado seja o teu nome, Deus, obrigado pela tua palavra, em nome de Jesus, amém.